Você já ouviu falar nos livros apócrifos? Textos que trazem relatos e tradições que podem nos ajudar a aprofundar a nossa compreensão acerca da fé. Ao longo da história, muitas escrituras foram preservadas e transmitidas, cada uma com o seu valor e o seu significado. Conhecê-las é uma oportunidade de reflexão e crescimento espiritual. Por isso, peçamos a Deus: Senhor, guia-nos em Tua sabedoria, para que possamos aprender sempre mais sobre Tua palavra e viver segundo os Teus ensinamentos. Que nosso coração seja aberto à Tua verdade. E para nos conduzir nessa jornada, convidamos para estar conosco o Frei Jacir, presidente da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica. Inicia uma temporada especial de 4 programas sobre o livro Bíblia Apócrifa. Olá, bem-vindo você ao nosso programa Jornada Bíblica pela TV Aparecida e pela internet. Eu sou Frei Jacir, mestre em Ciências Bíblicas e doutor em Teologia Bíblica, com especialização na literatura apócrifa do Novo Testamento. Mas dando continuidade aos nossos episódios sobre a Bíblia Apócrifa, hoje eu quero tratar com você sobre os Evangelhos da Paixão, Morte e Ressurreição, e na ligação com esses Evangelhos da Paixão, Morte e Ressurreição, ver um pouquinho dos Evangelhos gnósticos, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, que são textos importantes para compreender uma visão alternativa do cristianismo. Recordo dos nossos episódios anteriores que explicava que essa literatura apócrifa ela só tem sentido se você a entende na perspectiva do apócrifos aberrantes, complementares e alternativos. É uma Bíblia, porque são quase 200 livros que não entraram na Bíblia, depois do processo que a Igreja, ali pelo século III e IV, define quais os livros seriam considerados inspirados. E nessa tradição, nós vamos ter então os evangelhos gnósticos, que são aqui o Evangelho de Maria Madalena, Tomé, de Filipe, que posteriormente vou explicar então qual o significado deles. Esses evangelhos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, na literatura apócrifa, quais são eles? Então nós vamos ter a sentença de Pilato contra Jesus, um evangelho que ficou muito conhecido, o Evangelho segundo Nicodemos, a declaração de José de Arimateia, a descida de Cristo aos infernos e Evangelho segundo Pedro. Então, primeira coisa que nós teremos que considerar que na literatura canônica, o que vai acontecer? Na literatura canônica, nós temos a base de todos os evangelhos, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Seja do primeiro a ser escrito Marcos, depois Mateus, depois Lucas, depois João. A base de todos eles é essa paixão, morte e ressurreição. E cada um com seu objetivo, com seu escopo, ele vai construir o seu evangelho, diferentemente um do outro. E mostrar o evangelho, o objetivo do Cristo histórico. Depois, então, da morte e da paixão de Jesus, alguns textos ficaram conhecidos no meio de nós, como esses da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que vai acrescentar outros dados, Querem alargar, então, algumas perspectivas desses personagens emblemáticos, narrativa canônica, como Pilatos, Nicodemos, José de Arimateia, Madalena, Tomé. Então, essa narrativa da paixão, morte e ressurreição de Jesus, desses evangelhos, é interessante, eu chamo a atenção deles aqui, desses textos, de Nicodemos, tendo a favor da presença de Jesus como Filho de Deus no meio de nós, a execução da sentença, a ressurreição de Jesus, e assim por diante. Como, então, essa declaração também de José de Arimateias, nessa tradição dos evangelhos da paixão, morte e ressurreição, nós falamos dos ladrões, O bom ladrão e o mau ladrão. Aqui, inclusive, nós vamos estar o nome deles, que era Gessas e Dimas, e contando toda a história deles. Vai aprofundar a questão da traição de Judas, como foi, Como os judeus, então, queriam matar Jesus. E aqui há um detalhe interessante nesse Evangelho da Paixão, Morte e Ressurreição. Jesus vai ser acusado que ele tinha roubado os livros da lei.
Então vai ter todo um processo diante do Senado em relação a Jesus aqui. Depois contando como Jesus morre e essa descida de Cristo aos infernos, que é uma tradição muito interessante da presença, que inclusive está no nosso credo, né, católico, que Jesus desce à mansão dos mortos, desce aos infernos e não ao inferno. Inferno é uma coisa, infernos é outra. Inferno é a criação da Idade Média da igreja, onde tem capeta, onde tem demônio, chifre, aquela coisa toda, demônio que fede a enxofre, nada disso. Desceu aos infernos, a mansão onde estavam os mortos ali por muito tempo. Então Jesus desce e segundo essa tradição aqui, ó, os filhos de Simeão saem, estavam lá quando Jesus veio e ele vem e vai contar como é que foi essa descida de Cristo aos infernos, que é muito, muito interessante. Tudo aquilo, as portas dos infernos se abrem, uma grande luz, Dimas sai lá de dentro carregando a cruz até chegar no paraíso e levando as pessoas que estavam lá. Esse texto, então, ele vai alargar, então, inclusive a carta de 1 Pedro 3, que vai falar também dessa descida de Cristo aos infernos, né? E por fim, temos o Evangelho de Pedro, que escrito possivelmente na Antioquia da Síria, entre o ano 120 e 130. É a mais antiga tradição não canônica sobre a paixão de Jesus. E, inclusive, o bispo de Serapião vai dizer que poderia considerar esse texto como inspirado. Depois ele vê gnosticismo nessa tradição e vai pedir à comunidade para não mais usar disso aí. Ele foi encontrado em 1887 em uma tumba de um monge em Acme, no Egito. Então esse texto mostra que Jesus morreu, que Jesus lá estava, a condenação de Jesus, mas ele termina dizendo que era o último dia dos ases, muitos deixavam a cidade e voltaram para suas casas. Acabaram a festa. Nós, porém, os 12 apóstolos do Senhor, chorávamos e nos entristecíamos. Depois, cada um, angustiado por tudo que tinha acontecido, voltou para sua casa. Eu, pelo contrário, Simão Pedro e meu irmão André, tomamos nossas redes e nos dirigimos ao mar. Conosco estava Levi, filho de Alfeu, que é o Senhor, não sabemos. Então o texto não dá continuidade à tradição da paixão de Jesus. E aqui há texto de gnosticismo. Então por isso a comunidade vai dizer, o bispo inclusive vai proibir o uso depois do Evangelho de Pedro. Olha, tradição do ano 120, é muito recente depois da morte de Jesus. Aí partimos para o zenóide gnóstico. O que é o gnosticismo? Gnosticismo é conhecimento, é saber. Então os gnósticos é uma corrente que começou do século II a.C. e se alastrou pelo século IV, V, VI depois de Cristo. Depois foi considerado herege. Eles acreditavam que nós viemos de uma luz, a plenitude, pleroma, que se diz plenitude, e lá a gente veio cair na Terra. E aí então, nesse cair na Terra, nós temos uma centelha da luz. E quando eu vou fazer o caminho de volta para a luz, significa que eu vou encontrar a salvação. Então se produziu vários textos como gnósticos. Por exemplo, o Evangelho de Filipe, que aliás tem uma coisa muito interessante. O Evangelho de Filipe diz assim: se vocês pensam que Jesus morreu e ressuscitou, vocês estão completamente enganados. Primeiro Cristo ressuscitou e depois morreu. Quer dizer, primeiro ele fez essa passagem da luz de volta, depois o Jesus morreu. Porque se entendia nessa visão gnóstica que Cristo está encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré. O Evangelho de Judas Iscariotes vai dizer, inclusive, que Jesus diz, mate-me, pede a Judas para matá-lo. Isto é, para libertar Cristo do corpo aprisionado, Cristo aprisionado no corpo de Jesus. Então esse é o Evangelho de Judas Iscariotes. Apócrifo também, gnóstico, uma outra corrente que a igreja lutou muito contra, porque esses textos, esse grupo dos gnósticos não aceitava a hierarquia da igreja, não aceitava o poder da igreja e achava que eles poderiam viver conforme a sua intuição, sem a necessidade de uma hierarquia. Por fim, nosso tempo está esgotando, mas tem o Evangelho de Maria Madalena. Você não pode deixar de ler e estudar esse Evangelho de Maria Madalena. Porque Madalena, na história do cristianismo, passou por causa de culpa do São Gregório Magno, no ano 596, na Catedral de Milão, que ele vai pegar Lucas 7 e vai dizer que aquela mulher era Madalena, que era prostituta. Nós passamos a chamar Maria Madalena, então, de a prostituta. Ela nunca foi prostituta. E tem um evangelho dedicado a ela do ano 150, que escreveu
contando a história, que ela então é uma iluminada, que recebe os ensinamentos de Jesus e transmite aos apóstolos. Maria Madalena tem todo o poder de falar em nome de Jesus. E é um texto gnóstico, muito, muito, muito interessante. Então ela vai, numa certa maneira, vai dizer, o pecado não existe, foi vós que fazeis existir o pecado quando agis conforme os hábitos de vossa natureza adúltera. Levi vai tomar, e Pedro fica irritado com Maria Madalena. E Levi vai falar assim, Pedro, tu sempre foste um homem irascível, vejo-te agora encarniçar contra a mulher. Né? E Pedro vai dizer para ela, nós sabemos que ele te amou diferentemente das outras mulheres. Está tudo lá no Evangelho de Maria Madalena. E então Pedro vai ser um opositor a Maria Madalena e a tradição vai considerar que Maria Madalena era a pessoa amada de Jesus Cristo, era uma pessoa próxima de Jesus, tinha preferência por ela. O Evangelho de Tomé, que tem 114 ditos sobre o reino, vai terminar com Pedro falando a Jesus. Expulsa Maria Madalena no meio de nós, porque ela que fala tudo, ela não deixa ninguém falar. Aí Jesus diz para Pedro assim, pois bem Pedro, eu vou te fazer homem, porque se nós não nos tornarmos homens, não vamos encontrar o reino. Polêmico, né? Mas interessantíssimo para dizer a disputa de poder no início do cristianismo. Bom, meu povo, nosso tempo esgotado, porém fica aí a proposta, leia, estude, aprofunde essa Bíblia. Não que esses textos aqui sejam considerados inspirados, não é esse o nosso objetivo, fazer com que esses textos tornem-se inspirados, mas contribuir para a nossa reflexão de um cristianismo que te liberta, de um cristianismo que liberta, que te faz crescer. Então, dialogar com os textos de origem do cristianismo, desses cristianismos perdidos, é reconquistar a nossa origem e o pensamento e fortalecer numa fé libertadora no meio de nós. Agradeço a você por estar conosco, agradeço à TV Aparecida por ter nos dado essa oportunidade de refletir sobre essa importante literatura. Querendo adquirir a Bíblia, consulte pela internet, só buscar lá Bíblia e Apócrifo Frei Jaci ou Bíblia Apócrifo Frei Jaci que você vai encontrar. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus. Frei Jaci, que coisa boa escutá-lo no nosso programa, sua participação aqui, que nos ajuda a ter um olhar diferente sobre a literatura apócrifa e a perceber o quanto esta literatura nos ajuda também a entender a nossa fé. São muitos os elementos que vivemos na liturgia, que anunciamos, que encontra nesta literatura alguns fundamentos. O senhor mesmo disse, as festas marianas, estamos aqui sob o olhar de Nossa Senhora e num santuário mariano. E muitos dos elementos que fazem parte da arte desta basílica foram inspirados também nos evangelhos, nos textos apócrifos. E como vai ser bom conhecer então cada um destes livros através deste grande esforço que o Senhor fez de trazer os textos aqui para nós no Brasil, para entendermos o quanto eles nos ajudam a crescer também no segmento da pessoa de Jesus Cristo e também ajuda a entender muitas outras páginas dos evangelhos e dos outros textos também que encontramos nas Sagradas Escrituras.